Pessoal, beleza? Seguinte, como eu tinha dito para vocês, ia sempre jogar alguns vídeos de história. E a galera que já é assinante do canal, compartilha os vídeos, incentiva outras pessoas a assinarem também. E quem está vendo a primeira vez, é só se inscrever aí, que toda semana vai ter vídeo para vocês, porque sem história a gente não tem nada na vida. E a aula de hoje é sobre a Revolução Francesa. Para a gente entender a Revolução Francesa, a gente precisa pensar em alguns fatores importantes. O primeiro, o tipo de governo que era na França antes da Revolução Francesa. Segundo, como esse governo atuava em relação a toda a França. Será que ele distribuía os impostos da maneira correta? Será que a França era um país que tinha condição de fato de se tornar um país super desenvolvido, assim como a Inglaterra já era? Bom, a realidade é bem diferente, né? No governo francês, a gente tinha a presença do rei Luís, o rei Sol, né? Ele era o todo-poderoso, autoritário pra caramba, e os impostos também não eram pagos ou divididos da maneira que deveria ser. Quem pagava impostos eram os comerciantes e o proletariado, e a burguesia e a nobreza ficava só tranquila mamando lá no governo sem precisar se preocupar com os impostos. A realidade é essa, um governo autoritário e os impostos pagos por quem mais trabalhava e menos tinha condição de pagar. Essa é a primeira situação que leva a movimentação para mudar o sistema de governo francês, para promover de fato a Revolução Francesa. Junto com isso, a gente tem também uma disputa de interesse entre dois grupos na França, os girondinos e jacobinos. Basicamente, burgueses e comerciantes que lutavam para ter a sua participação política, né? Mas esses dois grupos, por sua vez, um era apoiado mais pela nobreza, né? Que era o caso dos jacobinos, e os girondinos eram aqueles que tentavam ter voz, mas não conseguiam decidir muita coisa, até porque naquele período não se decidia nada. Quem decidia era o rei Luís XVI, o rei Sol, todo autoritário, todo poderoso da França. Essas realidades, né? Essa questão da distribuição econômica, dos impostos altos pagos pelos comerciantes e pelo proletariado. A ausência de um governo que governasse para toda a França, né? Aí a gente, para massificar mesmo, era um governo autoritário, completamente autoritário. O que o rei Luís decidia tinha que ser feito e acabou. Quem não fazia ou quem batia de frente com o governo ia para um castelo particular do rei, né? A Bastilha. Esse castelo, essa construção francesa, ela servia como base para a prisão política. As pessoas que eram contrárias às ordens do rei Luís, elas iam presas para lá, ficavam no calabouço, e além de ser uma prisão política, a Bastilha também servia como um arsenal militar para a França. Então, o rei Luís, com todo o seu autoritarismo, ele não aceitava que a população se manifestasse contra o seu governo. Mas surge aí, nesse ínterim de tentar resolver os problemas, algumas ideologias. E toda vez que surge uma ideologia, surgem pessoas para defendê-la. E aí a gente tem as figuras de Diderot, John Locke, Montesquieu, que são personagens importantes que vão começar a defender a ideia de que é necessária uma mudança. E que essa mudança ela vai partir da união, né, da união do proletariado, dos comerciantes, para lutar contra esse poder absolutista. E aproveitando essas ideias iluministas, surge, não que surge, mas aparece no cenário francês, um personagem que já tinha um destaque importante no cenário militar, Napoleão Bonaparte. Napoleão, para vocês terem uma ideia, com 17 anos ele já era comandante de exército na França, com 19 já era general do exército francês. Então, um cara muito bem articulado, vem de uma classe burguesa, tem uma formação inteira em escolas militares francesas, muito habilidoso com as armas e muito habilidoso com as palavras. Napoleão, então, ele vai aproveitar esse momento de insatisfação na França, causado pelo absolutismo do rei Luís, pelas disputas de interesses entre jacobinos e girondinos, e também pela questão da instabilidade econômica. Instabilidade econômica também gerada por conta de uma safra ruim na França. A França que baseava-se muito na agricultura, um período de safras ruins, então não tinha geração de renda. Todo esse cenário favoreceu com que Napoleão juntasse os ideais iluministas, a vontade da população de mudar
e começasse a insuflar uma revolução. Napoleão, então, ele vai conseguir, por meio do seu dom do discurso, por meio das suas habilidades militares, reunir uma massa para lutar e tirar o rei Luís de lá. A primeira coisa que ele faz com que os franceses façam juntamente com ele, é a tomada da Bastilha. A partir do momento que a revolução acontece, as pessoas precisam de fato mostrar para aquele tipo de governo que ele já não é suficiente. Então o que eles fazem? Tomar a região da Bastilha, tomar a Bastilha, significa que o rei não tem autoridade sequer contra aqueles presos políticos. Então é uma iniciativa que mostra para o rei, olha, a partir de agora você não manda mais a gente não vai mais aceitar, os presos políticos serão libertos porque eles são presos de maneira injusta, eles não cometeram nenhum crime para estar lá, eles apenas foram contrários às ideologias do rei. E no meio da tomada da Bastilha, a família real se desespera, o rei foge, né? Ele literalmente abandona o cargo porque ele sabe que, por conta das habilidades militares de Napoleão também, ele poderia sofrer uma punição severa. E é o que acontece, né? Em meio a essa revolução toda na França, cidadãos franceses reconhecem o rei em uma das fronteiras da França, prendem, levam até Napoleão e Napoleão então vai levá-los à praça pública e promover o guilhotinamento, cortar a cabeça do rei e da sua família. Por que era importante cortar a cabeça da família do rei? Se a gente está falando de uma monarquia absoluta, a monarquia ela pressupõe que o seu próximo herdeiro assuma o trono, se torne rei novamente. Então, para não deixar vestígios de que a França poderia voltar a ter um governo monarquista, absolutista, Napoleão já resolveu então, juntamente com todos os seus apoiadores, conseguiu articular entre girondinos e jacobinos para se unirem, tirar o rei Luís de lá e depois iniciar um novo processo de evolução na França, né? Eles então vão guilhotinar a família, guilhotinar o rei Luís e dessa forma mostrar para a França e para o restante da Europa que a partir daquele momento o sistema de governo seria diferente, né? Essa revolução ela só é considerada revolução de fato, porque assim como eu gosto sempre de explicar a diferença entre revolta e revolução, ela promoveu uma mudança. E uma mudança no sentido político, porque o sistema de governo muda de fato, deixa de ser uma monarquia e passa a ser um governo feito por Napoleão, pelo parlamentarismo, né? Segundo, ela vai promover uma melhoria na economia francesa, porque é a partir da Revolução Francesa que inicia-se um período muito importante para a ascensão da França na Europa, conhecido como a Era Napoleônica, que é tema de uma próxima aula nossa. Além da mudança política e da mudança econômica, existe também uma mudança social, porque a partir da Revolução Francesa, a partir desse parlamentarismo, a partir do Código Civil Napoleônico, que vem junto com a Era Napoleônica, a França começa a ter uma maior distribuição de cargos políticos, de importância dentro da sociedade, todos poderiam, dentro das suas limitações, participar política e efetivamente da vida francesa, além da divisão de maneira mais igualitária, de uma maneira mais justa em relação aos impostos. Pessoal, é isso. A Revolução Francesa é bem simples de entender, né? O contexto existia um governo absolutista, existiam problemas políticos, né, por uma questão de interesses entre girondinos e jacobinos, existia um problema econômico, basicamente por conta de uma péssima safra na França, que é o que gerava riqueza para eles, e aí esses três probleminhas, político e econômico, vão fazer com que os franceses então comecem a pensar na possibilidade de mudança. Juntamente com essa ideologia surge a ideologia iluminista, que vai dar base para Napoleão Bonaparte, um excelente militar, um excelente orador, conseguir insuflar a população para lutar contra o rei Sol, decapitá-lo, né? E aí por fim de fato aquele tipo de governo, e com esse fim da monarquia inicia-se uma nova França, uma França voltada para o crescimento econômico, para uma divisão política melhor, e Napoleão depois vai estender
energia que ele conseguiu captar de todos os franceses para começar a dominar a Europa, que aí entra a Era Napoleônica, tema da próxima aula. Um abraço, quem curtiu dá um like, quem não curtiu dá um like também, compartilha, divulgue, e é isso aí pessoal, a gente se vê numa próxima.